O Vinícius Júnior, ele se tornou um destaque recentemente lá fora, principalmente devido às declarações do diretor de futebol do Flamengo. Bom, e aí tá pipocando aquela declaração de José Boto sobre o Vini Júnior. Só que essa brincadeira, ela repercutiu sério na Espanha. Se o Vini Júnior não fecha com o Real, será que vai pro Flamengo? Eles estão incomodados com a negociação do Vini. O Real Madrid tem um receio de que o Vinícius Júnior não se vê mais dentro da equipe. Que traz o trecho ali do All Sports, onde o Casagrande ele fala o seguinte, ó. Acho que o Arias tem uma dinâmica de jogo maior que do Paquetá, que pega na bola e o jogo diminui de velocidade. Está à frente. Prefiro com o colombiano, que aumenta o ritmo. Rapaziada, o Flamengo aí fudeu e está impressionando a mídia espanhola aí, e o Vinícius Júnior no Flamengo se torna cada dia mais real e com mais possibilidades. E o Casagrande, né, o palmeirense aí despeitado, invejoso, continua falando e alfinetando aí Paquetá no Flamengo, e agora com a chegada de John Arias do Palmeiras, ele já está comparando e dizendo que Arias é melhor do que Paquetá. Tira Flamengo da boca, pô. Fala só do cara e pronto. Para de falar de Flamengo e Paquetá. Esquece o Flamengo. Vocês falam do Flamengo porque o Flamengo tem mídia. O Flamengo é gigante. Morram de inveja. Morde as costas. Então deixa o like, se inscreve no canal com força, rapaziada. E 30 pessoas hype esse vídeo, porque os palmeirenses estão desesperados com a possível vinda de Vinícius Júnior e a inveja aí, né, de Casagrande. Matéria lá do Marca, que é um jornal espanhol, beleza? O Marca, lá na coluna do Real Madrid, ele traz alguns destaques na matéria, e essa matéria é um dos destaques. O Vinícius Júnior, ele se tornou um destaque recentemente lá fora, principalmente devido às declarações do diretor de futebol do Flamengo. Vocês lembram que eu fiz um vídeo para falar sobre o Vinícius Júnior no Flamengo? Coincidência ou não, uma semana e meia depois, o José Boto faz essa brincadeira na coletiva, falando do Vinícius Júnior, só que essa brincadeira, ela repercutiu sério na Espanha. E aí eu tenho outro assunto também, que eu acredito que seja um mix de coisas que está acontecendo aqui dentro do nosso futebol, e é legal a gente entender isso. Vamos lá, ó. Olha o destaque da matéria. Flamengo sobre o futuro de Vinícius Júnior. Não teríamos que pagar nada ao Real Madrid. Essa é a chamada da matéria. Os rumores sobre o futuro do astro brasileiro no Real Madrid continuam a circular. O vínculo entre Vinícius Júnior e Flamengo nunca foi verdadeiramente rompido. O clube que o formou antes de sua transferência para a Europa emitiu mais um comunicado público, desta vez bastante direto, alimentando debates sobre o futuro do brasileiro no Real Madrid. Cara, olha só a matéria da Espanha, velho, do jornal espanhol. Os caras estão... Aqui no futebol brasileiro foi tratado como uma brincadeira. Lá fora os caras estão levando a sério. Vai vendo. A pista surgiu em um cenário carregado de simbolismo. A apresentação de Lucas Paquetá, recém-chegado ao Flamengo e amigo próximo de Vinícius, desde os tempos que já jogavam junto no clube carioca. Lá, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi questionado diretamente sobre um possível retorno do ponta do Real Madrid. A porta está sempre aberta para ele, insinuou Boto, antes de ir além com uma declaração que não passou despercebida. O contrato dele está perto do fim. Não precisaríamos pagar nada ao Real Madrid. Essa declaração se refere diretamente à situação contratual do jogador, já que seu contrato com o clube termina em junho de 2027 e a renovação ainda não foi definida. A posição é clara. O clube, agora ele está falando do Real Madrid, o clube considera a renovação de contrato de Vinícius Júnior como uma prioridade antes do seu último ano. Fiorentino Pérez não está disposto a perder uma das maiores estrelas do projeto de graça. Embora as divergências financeiras com os representantes do jogador tenham paralisado as negociações. O dinheiro, por enquanto, é o principal obstáculo. Enquanto isso, o burburinho em torno de Vinícius continua. Agora, o Flamengo entrou na disputa, apostando no apelo emocional, o que eu falei naquele vídeo lá. O que eu falei, muita gente fala que a gente dá umas viajadas aqui, mas você vê aqui, até os caras, esse aqui é o Marca, cara, um dos principais jornais esportivos da Espanha. Até os caras também, eles estão abordando um apelo emocional da mesma forma que eu falei em vídeos passados. Ó, e na constante lembrança de sua cidade natal. O próprio Boto deixou claro que, além dos números, a decisão final só dependerá do jogador. É uma parada meio abstrato, né? Só que esse tipo de matéria, em um jornal de altíssima repercussão na Espanha, ele pode colocar a água no bule para esquentar a ponto de do Real Madrid sentir a pressão um pouco e dar uma acelerada na negociação? Porque o Real Madrid, eles estão incomodados com a negociação do Vini.
O Real Madrid tem um receio de que o Vinícius Júnior não se vê mais dentro da equipe. Já existe rumores desses, principalmente por desempenhos recentes do atleta, por vaias que a própria torcida está levantando contra o atleta. Então esse é o tipo de matéria aqui, meu amigo, que coloca um tempero em toda essa história. Joga uma pimenta. E por que eu falo pra vocês que eles estão começando a enxergar os movimentos do clube brasileiro e as repercussões do clube? Antigamente isso aqui era tratado como piada, quando uma equipe brasileira... Em nenhum momento na matéria aqui falou-se de brincadeira. Em nenhum momento a matéria trouxe um tom de brincadeira. Vocês perceberam isso, né? Não teve. O diretor de futebol do Flamengo brincou. Não teve essa expressão. Agora, vamos lá. O que eu acho que complementa isso. Olha isso daqui. Matéria lá da BP Money. Times brasileiros lideram contratações em janeiro. E investe quase 1 bilhão nessa janela. O Brasil lidera em contratações e ficou no top 3 em gastos. 456 jogadores chegaram aqui no Brasil. Contratações recentes. Enquanto na Espanha, que foi a segunda colocada, foram 244 contratações. Neto, mas espera aí. Essa não é a janela principal deles. E a nossa janela principal. Beleza, pessoal, eu sei. Eu sei disso. Mas vocês concordam comigo que isso é muito relevante? E em gastos, o Brasil ficou no top 3. O Brasil só perdeu para a Inglaterra, quase 2 bilhões de investimento, né? O Brasil teve 1. E depois para a Itália. A Itália teve 1,5 bilhão de investimento. E eu arrisco dizer que da forma como estão indo as coisas, daqui uns dias o Brasil passa a Itália. É que a Itália está tentando renovar o futebol deles, né? Então eles estão fazendo muito investimento, porque o futebol lá está meio ultrapassado, o futebol italiano. Então eles estão tentando acelerar contratações. Você tem isso também, esse movimento na Itália. Mas o Brasil no futuro pode até passar a Itália, cara. Né? Dependendo como for aí. Bom, e aí tá pipocando aquela declaração de José Boto sobre o Vini Júnior. Lá na Espanha repercutiu, tá? Pra caramba. Além, aqui no Brasil parece que não foi tanto, não, né, galera? Tá louco, né? Isso é brincadeira, isso é impossível. Mas lá na Espanha repercutiu até porque o Vini Júnior estaria negociando a renovação de contrato com o Real Madrid e fez uma pedida absurda lá, nos moldes que tem o Real Madrid hoje. Hoje o Vini Júnior, segundo a coluna do Fla, segundo também o fla.mundobola.com.br, que ele ganha 17 milhões de euros por temporada. É uma coisa assim. E ele quer 30, mais do que o dobro. O Real Madrid estaria pensando na casa dos 20. E aquele negócio, vamos ter que negociar aí, né? Um meio termo. Ou não, eu não sei como é que o Real Madrid trata essas negociações. Eu não acompanho o futebol espanhol, nem futebol inglês, né? O negócio aqui é Brasil, tá? Mas eu não sei como que os caras tratam isso aí. E segundo o jornal Marca, né, que trouxe essa informação, né, e aí tá naquela especulação, né? Se o Vini Júnior não fecha com o Real, será que vai pro Flamengo? Meio complicado, né? Porque, cara, é muito dinheiro, entendeu? Em reais, isso daria 186,22 milhões de reais que ele tá pedindo por ano pro Real Madrid, o que dá quase 16 milhões de reais por mês, velho. Isso é totalmente fora da realidade do futebol brasileiro, né? Mas aquele negócio, caso ele tenha vontade, é óbvio, né? É óbvio. Aí tem aquele negócio, né? Tem a questão da vontade do jogador. Ele sabe que aqui no Brasil ele não vai ter esse salário, mas o salário que ele vai ter aqui no Brasil é muito acima, ou talvez acima de todo mundo. E vai viver super bem aqui no Brasil com esse salário, vai guardar muito dinheiro na nossa realidade aqui. Então é aquele negócio, né? Vai na cabeça dele. Se ele realmente tem essa chance de voltar pro Flamengo, voltar pro Brasil, e tá, de repente, já ganhou muito dinheiro lá, ou de repente quer ganhar mais um pouco também, né? Não sei. Mas já ganhou muito dinheiro, e considera que já tá com o pé de meia feito, ele vem embora. Vai que nem o Neymar, vem embora. Claro, o Neymar também tá ganhando bem, mas vem. Ou o próprio Paquetá, com certeza, vem embora. Vai que já ganhou bastante dinheiro. Né? Porque o tempo que eles estão lá, ganharam bastante dinheiro. Claro, o Vini Júnior ainda tá na idade, é novo, ainda pode ganhar muito mais, né? O Paquetá também poderia ganhar muito mais. Então vamos aguardar aí, né? Eu não acho impossível, tá? Porque vai da cabeça do jogador. Se o jogador quiser, meu amigo, vem. Aí não tem competição, não tem dinheiro, não tem nada. Que traz um trecho ali do All Sports, onde o Casagrande ele fala o seguinte, ó. As características são diferentes. Gosto do jogador que dá dinâmica ao jogo. O Arias faz isso. Ele força o time dele a ter um ritmo mais alto. O Palmeiras sofre muito com a ausência de um jogador dessa característica. O Arias joga pela esquerda, meio, é um jogador de muita movimentação.
Acho que o Arias tem uma dinâmica de jogo maior que do Paquetá, que pega na bola e o jogo diminui de velocidade. Está à frente. Prefiro com o colombiano, que aumenta o ritmo. O Gerson é muito parecido com isso. Sou fã dele. Prefiro ele em relação ao Paquetá também. Gosto do Arias e do Gerson. Bem, vamos lá. Isso aqui levantou um debate na internet e agora, com a confirmação da contratação, tem vários torcedores, palmeirenses e não palmeirenses, tá? Dizendo que o Palmeiras fez uma contratação anos-luz melhor que a do Flamengo, que contratou o Paquetá. Queridos, como eu falei aqui pra vocês em vídeos anteriores, a contratação do Paquetá, ela tem um significado diferente, um peso diferente. Eu até já coloquei esse exemplo várias e várias vezes. Se o Gabriel Jesus, ano que vem, o Palmeiras contratar o Gabriel Jesus, sei lá, vai por 40 milhões, 50 milhões de reais, de euros. Tem muito torcedor que vai falar assim, Deus me livre desse bagre. Só que no Palmeiras vai ser um evento histórico. Um jogador com o mercado europeu que retorna ao seu clube depois ali de mais de 10 anos, voltar por mais de 200 milhões de reais. Histórico, histórico. Histórico pelo valor financeiro, histórico pelo poder aquisitivo que o clube está mostrando, histórico por ser um jogador extremamente identificado. Vai ter corintiano, vai ter flamenguista, vai ter São Paulino que vai falar assim, esse bagre aí que não fez gol em Copa? Vai ter gente que vai falar isso. Só que pro Palmeiras vai ser um significado absurdo. O Paquetá, ele representa um significado absurdo para a torcida do Flamengo. Quando o Flamengo vai atrás do Paquetá, o Flamengo não está indo apenas atrás de um jogador de boa qualidade técnica, mas está indo também atrás de um símbolo do Flamengo. E aí você olha o site do Transfer Market, não é site de clube de futebol, é um site geral, uma base de dados com várias informações de valores de jogadores que é constantemente atualizada. Valor do Paquetá no mercado, aqui ó, 35 milhões de euros. Essa é a avaliação do Paquetá aqui. Na sua carreira, além de ser um jogador convocado aí em seleção brasileira, o Paquetá, ele passou pelo Milan, pelo Lyon e estava no futebol inglês, onde lá ainda exercia uma função de um jogador importante. Não é um jogador que chegou lá e foi encostado, não, é um jogador que estava sendo aproveitado e inclusive os caras queriam segurar lá. O Arias, ele passou por equipes mais singelas, aqui, inclusive da América do Sul. Chegou lá, ficou 6 meses, teve pouquíssima participação, pouquíssima influência, a equipe está rebaixando, liberaram um jogador, ele voltou. O jogador brasileiro, ele tem um valor maior lá fora. Eu falo em termos financeiros, tá? O jogador brasileiro, ele é uma estante mais valorizada. Você vê os garotos aí de 18, 19 anos, os caras estão saindo por contratos aí, tipo, absurdos. Endrick, Estevão, o próprio Vitor Roque, né, fez essa movimentação pro Barcelona, acabou voltando. Então é natural que o jogador brasileiro, ele vai ser mais inflacionado que outras nacionalidades. Isso influencia também. E claro, a prateleira de clubes ao qual aquele jogador serviu também influencia. Então são vários aspectos que formam essa parte financeira. O que o Flamengo pagou no Lucas Paquetá não tá fora. Se você vê, é 5 milhões de diferença aqui, né, em relação ao Transfer Market. O Arias tá 10 milhões de euros a mais em relação ao Transfer Market. E aí, quando o Casagrande fala sobre a questão do jogo, né, o Arias dá um ritmo maior no jogo. É que o Arias, ele se adapta a uma equipe que tem um futebol mais rápido. O Paquetá é uma equipe mais articulada. Exatamente a diferença de característica de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é uma equipe, até que o pessoal fala do chutão, né? Chutão, ligação direta. Mas o Palmeiras é uma equipe mais espetada, mais rápida, mais ágil. Então o Arias, ele é um motor rápido, que combina com isso, que combina com o estilo do Palmeiras. O Paquetá já é um cara mais articulado. É diferente. É diferente. É um cara que trabalha mais os espaços. Ataca o espaço também? Também ataca. O próprio Felipe Luiz falou isso em coletivo ontem. Mas acima de tudo, ele é um cara que ele articula muito bem o espaço, saindo, passa pelo setor central, ele consegue distribuir o jogo de um ritmo diferente
do John Arias, que é mais objetivo, é mais explosivo, tem um sprint maior. E aí vai na característica dos elencos. Eu acho, por exemplo, o Gerson mais pesado que os dois. O Lucas Paquetá, mais leve que o Gerson. O Arias, mais leve que o Gerson. O Gerson, mais pesado. Só que o Gerson tem um poder de marcação melhor. O Arias não tem poder de marcação. O Lucas Paquetá fica ali no meio termo. Ele consegue também marcar. Agora o Gerson, ele marca muito mais. Então se você precisa conter, fechar o meio campo, os espaços intermediários, o Gerson sabe fazer isso muito bem. E ainda conduzir para o ataque. Só que em termos de agilidade, é mais devagar que ambos. Então são características diferentes de cada jogador. Não tem como você fazer uma comparação direta. Você tem que olhar o todo. É, rapaziada, essa mídia paulista aí, né, não tira o Flamengo da boca. Esse Casagrande aí, né, sempre quando... Por que, cara? Por que não fala só dos benefícios, das qualidades de John Arias? O quão tão grande foi essa contratação no Palmeiras? O quão tão grande ela vai se importar, vai beneficiar, vai elevar o patamar do time? Aí não, tem que comparar com o Flamengo. Tem que colocar o nome Flamengo no meio. Porque sabe que vai gerar mídia. Porque vocês vivem de Flamengo. Vocês vivem. O que dá o dinheirinho pra vocês no final do mês é Flamengo Futebol Clube. É o clube de regatas do Flamengo, no caso, né? Porque não tem como, cara. Para de comparar. Não compara, mano. Para de comparar, velho. Vocês estão loucos. Comparar Flamengo com Paquetá e John Arias com Palmeiras. Porra, mano. Porra. É extraordinário. Não tem como. Eu não consigo acreditar nisso. E o Flamengo aí, né? Que gerou o caos mesmo. No Real Madrid, né? Que agora o Florentino Pérez aí vai ter que agilizar, vai ter que aí dar passos a mais na frente, antes do que o esperado, para tentar renovar com a peça-chave e fundamental, uma das peças, se não a peça mais fundamental e importante do elenco do Real Madrid. E com a declaração de Boto, né? Tudo isso aí veio à tona e a mídia espanhola pocou, sem nenhuma brincadeira. Com preocupação mesmo com o pronunciamento de Boto. Porque sabe que o Flamengo, o Flamengo tá com os malotes na mesa. E que se vacilar, o Flamengo empenha 50. E se brincar, rapaziada, empenha até mais. Pra um jogador desse tamanho, dessa magnitude, sem custar nada, só o valor do jogador, preocupa e preocupou muito o Florentino Pérez aí, o Real Madrid no geral. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal com força e raiva, porque os palmeirenses ficaram desesperados. Imagina, rapaziada, próximo ano, Flamengo, Vinícius Júnior e Paquetá. Meu Deus do céu, os crias voltando e novos em folha para ir trazer muitos títulos pro Flamengo. E se Deus quiser, vai sim com o Paquetá no Flamengo já. E também no futuro, né? Se Deus quiser, Vinícius Júnior aí, né? No Flamengo aí com seus 26, 27 anos, até 28 anos, quem sabe, né? Então é isso, rapaziada. Valeu, falou, é nóis.